O que a gente vê mais no Brasil hoje é muito mais as pessoas não preparadas do que o carro não preparado. Esse ponto você tocou. Inclusive, a gente teve... Recentemente, você viu que mudou a legislação? Agora? Sobre? Não precisa mais de autoescola agora para tirar a CNH. É mesmo? É mesmo. É verdade. Você vê que, assim, eu pego muita estrada e tal, né, tem esse termo também que é pejorativo, mas de domingueiro. Tipo assim, o cara que sai só no domingo de vez em quando com o carro dele que só pegou agora, e ele senta na esquerda a 60 por hora, puta, ele não tá vendo que ele tá causando um trânsito de mais de 3 km para trás. Então não é o carro dele que vai só a 60. Porque se ele tivesse sentado na direitinha, como, entendeu? Menos que seja um curitibano. O curitibano fazia isso de sacanagem. Eu sei, porque eu morei 4 anos em Curitiba e eu andava ali em volta do Parque Barigui e eu já vi os caras um do lado do outro de sacanagem, tampando. Mas se você vê, a regra em vários países se você não está atingindo a velocidade mínima, vai para a direita, entendeu? A gente não tem essa cultura no Brasil de querer ajudar o próximo. Né? Quando eu falo do Instituto Família Barrichello de Fome Zero, é sempre o próximo. Não é a gente, cara. Não é... então, Rubinho, mas você tá falando porque você tem um baita carro, o cara não tem... Não, pera. Nós temos as condições normais de nos locomover de A a B. Mas a gente não respeita mais, né? Eu, se fosse do governo hoje, juro por Deus, a primeira coisa que eu ia fazer é juntar todas as motos, todos os carros e falar assim, gente, a gente vive na mesma sociedade. Como é que a gente tá fazendo? Porque hoje, pô, você olha, o cara acabou de cair, cara. Você passa, acaba com o teu dia. A moto, porque o carro foi sair, porque tem hoje uma linha que fala assim, não, aqui dentro você pode andar a 60, mas o trânsito tá a 20. Não dá, tinha que diminuir a velocidade também. Mas eu tô falando mal do cara da moto? Não, eu só queria que existisse um pouco mais de harmonia, porque amanhã em São Paulo, eu mudei de São Paulo por causa disso. Amanhã em São Paulo, ela é pejorativa, né? Tipo, ainda bem que tu não é peruano e dirige em Lima, por exemplo. Ou é na Índia, né? Lá também Na Índia, velho. Na Índia, eu falei, cara, a vaca tá na minha frente, o que eu faço? Eu buzino? O que você vai fazer com a vaca no meio da rua, velho? Faz um churrasco. Não, assim, eu falei, cara, acho melhor eu sair, não vou nem... é sagrado, né, cara? Então você... Não dá nem pra buzinar pra ela. Desviei de longe, assim, cara. Eu falei, nossa, assim, indo pra pista, entendeu? Cara, é doido, né? Tudo bem, culturas diferentes, aquela coisa toda. Esse ano eu fui pra corrida no Japão com o Dudu, é diferente, cara. É silêncio. Você não ouve um barulho na rua. Você não ouve uma buzininha, você não ouve... tudo, né? Aí você vai lá pra Flórida. Você não pode, não tem... A moto, ela tem o mesmo direito do carro. Parou. Você não pode passar no meio. Então, aí já é abusivo também. Então, qual que é... Entendeu? Por isso que eu acho que tem que juntar todo mundo, fazer um churrascão e falar assim, ó, peraí. A gente vai se matar todo mundo, cara. Pera, vamos tentar fazer o negócio ser um pouquinho mais coerente, que tá ficando bizarro. Entendeu? Pra sentir. O Ricardinho gosta dessas porra aí, né? Fica... de tudo, né? Porque é a maneira mais... assim, a gente tem o pouco ou o mau costume de realmente só se preocupar com algo a hora que acontece, né? Por exemplo, e eu faço a minha meia-culpa. Fiquei pensando em trocar o pneu do carro por um mais adequado depois que eu tomei um susto, né? Mas óbvio, eu não vou esperar me envolver. Às vezes eu tive a sorte, né, a oportunidade de não ter um prejuízo financeiro, foi só um susto mesmo, troca a cueca e os pneus. A cueca trocou. A cueca com certeza. Não, mas ali Manchou, foi que escorreu, ali foi cueca e a calça, que escorreu aqui no joelho. Certeza. Eu não ia querer bater o carro cuja chave é dessa forma aí. Não, é caro. É caro, entendeu? Então, assim, mas a gente tem esse péssimo costume. Nessa notícia de que hoje você não precisa mais de autoescola para tirar a CNH, eu acho interessante por um lado, porque o Brasil se alinhou a outros países onde também não precisa fazer uma autoescola. Mas a minha crítica, mesmo antes, quando a gente tinha as autoescolas, é que a capacitação dos nossos motoristas é inadequada. Ou era inadequada, na minha humilde opinião.
A gente treina o pessoal para responder uma prova teórica, que nada contra ter a prova teórica, sobre diversos itens, alguns dos quais, inclusive, já estão defasados. Porque os carros hoje já não tem afogador, não tem uma série de itens que estão ainda lá no... Afogador. Que se letra lá. E são veículos, enfim, com outro tipo de tecnologia que eu acredito que não se atualizou isso aí. Mas, além disso, você tem que treinar em um carro que é manual, onde hoje mais... Na verdade, já faz uns anos que a maioria dos carros 0 km vendidos no Brasil não são mais com câmbio manual, são automáticos, que é uma tendência ao redor do mundo, não é só no Brasil. E você tem que fazer uma baliza. E aí você está... Se você segue aquelas leis ali na teoria, da seta e tal... Cara, como é que tu consegue sair de uma aquaplanagem onde tu perde tração no eixo traseiro? Certo, não aprende. Tu se vira como? Isso, e assim, a gente está falando de eixo traseiro. Isso foi o eixo dianteiro. É outra característica, é outra performance. Assim, se como o carro começar a traseirar num aquaplaning desse, o que você tem que fazer é acelerar mesmo, entendeu? Para o eixo voltar ao centro. Então, o que ele está falando é uma verdade. As pessoas não têm uma ideia do que isso possa acontecer. Se o carro tiver ainda sem pressão de pneu, vamos lá, 18, que você vê que está baixo, entendeu? Quando no mínimo a gente está falando em 35, e de hoje para mais, porque o que ele vai fazer com o pneu antes dele não trocar o pneu, né? Sem eu perguntar para ele. Ele vai enfiar 3, 4 libras a mais, porque ele quer perder a aderência no seco, mas que o riozinho dele lá do pneu esteja aberto, para que a água passe, para ele não tentar... o aquaplane é isso, né? A água entra por baixo e ela não passa no meio. Então, cara, você não tem o que fazer. Com 18 PSI no pneu, você vai meter o pé no freio e vai direto na calçada com a roda assim ainda, amigo. Que... Entendeu? Se não virar pro outro lado, e forte. E eu tô falando... E eu tô falando de uma coisa de perícia. Mas, por exemplo, tu vai fazer uma ultrapassagem numa pista simples. Ali, pista simples, faixinha pontilhadinha. Cara, a gente que já é mais malaco de guiar e que tem alguma... Primeiro, tu tem um caminhão na tua frente. Cara, direto eu vejo o pessoal ali colado no caminhão. Aí ele vai lá, tira, dá aquela tiradinha, olha, não vai dar. Dá aquela tiradinha de novo, olha. Eu falo, cara, a maneira mais correta de você fazer essa ultrapassagem é tomar distância do veículo da frente para você começar a acelerar lá de trás. Porque a hora que tu tirar a cara pra estar na faixa da contramão, tu fica o menor tempo possível na contramão, cara. Mas isso não tá no Código de Trânsito Brasileiro, tampouco é ensinado numa autoescola, ou era.